Boa tarde a todos. Eu cumprimento os meus colegas de mesa, em especial a professora Vera, que nos abrilhantou com esta palestra. E que responsabilidade falar logo em seguida a professora Vera. Eu cumprimento também todos os presentes e agradeço o convite do professor Marinoni, também do professor Cleverton, e que muito me honra vir aqui a Curitiba discutir esse tema que para nós constitucionalistas, estudantes de direito constitucional, é tão caro, que é a legitimidade da jurisdição constitucional. A professora Vera se alinha muito às conclusões que eu vou alcançar. Eu tenho apenas um caminho um pouquinho diferente, porque a minha metodologia que eu preparei, ela é um pouco mais positiva e descritiva do que normativa. A minha proposta hoje não é falar muito de como a corte deve ser ou como a corte deve fazer, mas trazer alguns prognósticos do que se tem discutido mundo afora em relação a como efetivamente as cortes constitucionais e a jurisdição constitucional operam. O constitucionalismo tem sido, com todas as crises críticas, o constitucionalismo moderno tem sido uma das experiências mais bem-sucedidas de controle garantístico do processo político. As constituições pretendem, de maneira geral, de uma forma procedimental, não apenas disciplinar, racionalizar o processo político, mas também habilitá-lo. E fazem isso muito bem, tentam fazer isso muito bem, a partir de alguns mecanismos institucionais que elas geralmente criam. No nosso modelo de constitucionalismo democrático, que podemos encontrar nos 4 pontos do globo, hoje nós temos 191 constituições escritas, no mesmo país que não adotam constituições escritas, como, por exemplo, a Inglaterra, como, por exemplo, alguns outros países, tem algum mecanismo formalizado de direitos fundamentais, como também acontece no Canadá, como também se discute na Austrália. E os mecanismos institucionais são basicamente 3. A criação de instituições inclusivas, que funcionam como pontos focais de coordenação e de cooperação do processo político, a partir da distribuição de poderes, que acontece de forma relativamente fragmentada e também de forma relativamente desigual, e a criação de direitos fundamentais por meio de um processo de universalização de interesses sociais, de necessidades e interesses sociais que estão dentro de cada cultura política, e nós formalizamos aqui determinados interesses e determinadas necessidades sociais sob um formato de direito. E nós universalizamos determinados interesses específicos como um direito universal de todos aqueles cidadãos reconhecidos por essa Constituição. E nós tivemos uma expansão desse modelo a partir de 1945, principalmente, no pós-guerra, pós-segunda guerra, e de 1945 e de 1945 até 2010, nós tivemos um período de democratização sem precedentes. A partir de 2010, esse índice de democracia ele começa a reduzir. Isso o que nos chama, o que nos desperta a atenção. Seria, já, nós tivemos um pico, será que nós estamos agora numa descendência? Mas isso nós vamos falar em outro momento. Mas o certo é que, nesse período, nós tivemos a proliferação de um pacote muito similar entre diversos regimes que se iniciavam, que vinham de algumas transições no mundo inteiro. Na América, inicialmente na Europa Ocidental pós-Segunda Guerra, posteriormente na descolonialização da África e do Sudeste Asiático, posteriormente na desmilitarização da América Latina e no ocaso da União Soviética e a reconstrução dos regimes do leste europeu. Então, praticamente todas essas regiões adotaram um pacote muito parecido. Constituição escrita, um encarte de direitos fundamentais, instituições democráticas inclusivas e, um quarto elemento muito curioso, jurisdição constitucional.
que já existiam experiências prévias, mas esse também foi um período sem precedentes. Então, a maior curiosidade que nós temos é que no maior período que tivemos de democratização, nós tivemos também um maior período de expansão judicial. Um período de expansão judicial sem precedentes. E não estou falando aqui apenas de ativismo judicial, eu estou falando da criação de mecanismos institucionais, especialmente cortes constitucionais, para o julgamento de conflitos envolvendo direitos previstos na Constituição. As ciências sociais trazem diversas teorias para explicar essa expansão do poder judicial nesse mesmo período. O objetivo, muitas vezes, das ciências sociais é trazer quais foram as condições necessárias e suficientes para as condições políticas necessárias e suficientes para que tivéssemos tido essa expansão institucional do poder judicial. Temos as principais teorias, temos as teorias institucionais, que dizem que ambientes de alta fragmentação política incentivam a expansão do poder judicial. Então, nós temos o professor David Landau estudando a Colômbia, nós temos vários colegas professores de direito constitucional estudando o caso brasileiro, em que trazem essa fórmula em que um sistema partidário fragmentado, mais um legislativo que não consegue ocupar uma posição de proeminência no processo político e um executivo tentando centralizar algumas posições, gera um ambiente altamente fragmentado no processo político que redunda nessa expansão do poder judicial. Então, casos como o Brasil, casos como a Colômbia, casos como da Índia, podem ser explicados, podem se encaixar dentro desse modelo. O professor Rushel traz uma outra perspectiva, a perspectiva do agente estratégico. Segundo ele, os próprios atores políticos expandem o poder judicial na medida em que eles não querem correr, eles querem retirar das suas próprias costas alguns riscos do processo político, que é muito caro, que é imprevisível e que gera custos de médio e longo prazo que podem ser menores do que entregar determinado conflito a uma corte constitucional para que alguns juízes, especialmente aqueles indicados pelo grupo político que cria a corte constitucional, valessem. Então, existe aí um mecanismo de alocação de riscos e de estratégias que favorece a expansão do poder judicial, especialmente se o grupo político que que expande o poder judicial é o mesmo grupo político que permanece no poder. Mas ainda assim, se ele não permanece no poder, ele colocou determinadas agendas dentro da Constituição, e essas agendas permanecem, mesmo grupos políticos posteriores, às vezes apontados por grupos políticos posteriores, precisam, de certa forma, seguir essa agenda interna. Temos algumas outras teorias de níveis de poder que falam que espaços, mesmo em ambientes democráticos, que são mais centralizados, desincentivam a expansão do poder judicial, como seria o caso da França e do Japão, que tem poderes executivos bem centralizadores e realmente poderes judiciários um pouco mais restritos. Mas, por exemplo, não poderia explicar o caso de Hong Kong, que, apesar de ser um departamento da China e estar num ambiente político altamente centralizador, tem uma corte que tem a jurisdição constitucional e exerce um ativismo sem precedentes, ou seja, quebra todas as lógicas que você pode imaginar, como uma corte de apelação de Hong Kong exercendo judicial review num ambiente político vinculado à China, consegue ser tão ativista e ter um respaldo constitucional. Tá? Então, quebra todas as lógicas que você possa imaginar de legitimidade. Mas quando nós analisamos essas teorias das ciências sociais, nós temos que ter uma certa prudência para não corrermos na mesma ideia de que alguns cientistas políticos têm de achar que o direito é um subgrupo da política, e que tudo que acontece dentro de uma corte constitucional, ou tudo que acontece na jurisdição constitucional, é alta e somente influenciado por questões ideológicas e políticas. E que, portanto, a lei, a norma, a Constituição, a própria cultura jurídica que se cria, todos esses discursos, digamos assim, ideais que se criam sobre esses discursos normativos, como se esses discursos não valessem nada, o que, a meu sentido, não corresponde à realidade. Por outro lado, nós também não podemos incorrer numa ideia de que também, uma ideia purista de que nós conseguiremos separar absolutamente elementos
do direito, elementos legais e elementos políticos, quando, na verdade, especialmente na jurisdição constitucional, esses elementos estão extremamente integrados. Talvez a nossa tarefa dentro do direito constitucional seja imaginar como é que nós podemos fortificar e criar determinados mecanismos institucionais que favoreçam ou que encapsulem a atuação jurídica, a atuação legal, e reduzir esse espaço de influência natural que muitas vezes existe da política. Pelo menos reduzir os feedbacks negativos que naturalmente existem. Nós precisamos atuar numa lógica de que nós não vamos conseguir separar. Isso seria maravilhoso, nós conseguimos fazer, sentar numa cadeira e conseguir decidir um conflito constitucional sem pensar. Mas a própria política, o processo político faz parte do conflito de Estado dentro do jogo, portanto ele não pode ser excluído. Por outro lado, nenhuma dessas teorias captura uma questão que eu acho de extrema relevância e que às vezes nós não nos preocupamos com ela. Como é que uma corte constitucional constrói a sua legitimidade? Porque todas essas teorias que eu citei aqui, elas aparentemente veem a expansão do poder judicial como um processo de fora para dentro. O espaço político, ou estrategicamente e institucionalmente, cria o espaço da jurisdição constitucional e, portanto, os juízes avançam no espaço que existe, para o bem ou para o mal. Mas essa reflexão da construção da legitimidade é uma reflexão, acho que não se confunde necessariamente com essa reflexão da expansão do poder judicial, embora essa expansão possa ser uma consequência indireta da construção dessa legitimidade. O fato é que, se nós observarmos no mundo inteiro, as cortes constitucionais são as instituições dentro desse ambiente político talvez mais amadas e odiadas. Eu desconheço uma outra instituição dentro do processo político que seja tão contestada, tão criticada, tão analisada, tão depurada com a jurisdição constitucional. E não estou falando apenas no ambiente dos profissionais do direito estudiosos, mas estou falando no ambiente social, de como isso acontece, desse misto de amor e ódio, por exemplo, que o brasileiro tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. E isso, mas ao mesmo tempo nós não vemos episódios de uma desobediência geral de decisões judiciais. Isso é engraçado. Nós contestamos, nós criticamos, o brasileiro critica de todas as formas, mas nós temos ainda ali uma aceitação, um respeito, digamos assim, uma incorporação dessa autoridade. E eu acho que nós precisamos investigar, se nós quisermos entender bastante essa questão da legitimidade, como é que a corte atua para a construção desse capital político. Porque parece que é uma questão difusa. A discordância em relação a um caso específico não leva necessariamente à perda total da legitimidade da instituição. Ela é ao mesmo tempo construída caso a caso, mas ela não se perde totalmente caso a caso. Ou seja, existe um capital político que a corte constrói, que é ao mesmo tempo difuso, porque ele resiste a decisões impopulares ou decisões que desagradam determinados grupos, inclusive dominantes, mas ele ao mesmo tempo fluido. Nós percebemos algumas aproximações e distanciamentos da nossa opinião em relação à Corte Constitucional. Claramente, alguns estudos conseguem traçar isso. Em períodos de governos, não estou falando do Brasil, estou falando de maneira geral, em períodos de governos mais progressistas, existe uma tendência de maior crítica à Corte, porque, obviamente, as instituições que têm representantes eleitos pelo povo, se elas têm uma composição mais progressista, determinados direitos fundamentais que estão naquela Constituição, que significa um projeto de futuro, de implementação, de concretização de direitos, as instituições com representantes eleitos podem contemplar pode contemplar essa agenda. E, portanto, a jurisdição constitucional ela passa a ser, então, quase como esse lado antidemocrático, porque ela é um pouquinho desnecessária, né? Mas quando nós viramos a roda e nós temos algum ambiente mais político, mais conservador, engraçado que é a jurisdição constitucional que volta a ser a esperança de
garantia de determinados direitos que estão previstos na Constituição não vão ser ameaçados e determinados retrocessos alcançados em governos anteriores não vão ser perdidos. E isso nos fala muito desse capital político. Quando o professor Tom Ginsburg lançou recentemente aquele livro How to Save the Constitutional Democracy, e eu espero o tempo inteiro que ele ia dizer que o sistema constitucional ele iria ser salvo a partir do fortalecimento das instituições democráticas. Eu estava esperando ele chegar nesse ponto, mas no final ele diz, não, esse foi o diagnóstico dele, concordemos ou não. A democracia constitucional vai ser salva com o fortalecimento de instituições independentes que possam garantir respeito à Constituição e criar incentivos ao processo democrático. Ou seja, ele inverte um pouco essa lógica. E uma coisa que talvez às vezes nós não prestemos atenção é como as cortes constitucionais, como os juízes, eles são obcecados com a ideia de legitimidade, com a ideia de compliance. Eu lembro de um juiz mais antigo, assim que eu tomei posse, e ele foi me narrar a primeira liminar em mandato de segurança que ele concedeu. E ele falou que quando terminou de redigir a decisão, ele assinou aquela decisão e ficou preocupado. Será que vão obedecer? Será que vão cumprir? E daí depois, no dia seguinte, o oficial de justiça chegou com o mandato cumprido e ele falou assim, eita, obedecer. Isso é uma história muito pitoresca, mas é um sintoma que talvez o público externo não capture de como os juízes são obcecados e atordoados com a ideia de que não tem nenhum voto, não tem nenhum tipo de representatividade eleitoral. Mas as decisões judiciais, especialmente na jurisdição constitucional, geram efeitos redistributivos, não apenas materiais, mas questões de poder, redistribui poder dentro da sociedade, de forma tão intensa que você, às vezes, se assusta com o nível das repercussões que determinada decisão judicial carrega. E como é que os juízes, então, tentam compensar internamente? Existe um processo ali interno que está bem sutil, e muitas vezes até explícito nas decisões judiciais, que gera uma construção desse capital político difuso. Eu consigo enumerar que existem vários, eu consigo enumerar aqui 3 principais elementos. O primeiro é a construção de discursos ideais. A ideia da contramajoritariedade, que a professora tanto falou aqui. Ora, se eu começo a dizer que eu sou um braço do poder, que consigo gerar uma proteção de determinados grupos vulneráveis, eu crio essa ideia. Eu crio esse discurso. Não necessariamente essa criação desse discurso é desonesta, não estou falando isso. Ele pode acontecer de uma maneira extremamente honesta. Você acreditar efetivamente no que você está fazendo aqui. Nem todos os juízes são Batman de Oliver Holmes. Então, o discurso da última palavra da supremacia judicial. Ora, se eu começo a dizer o tempo inteiro que eu tenho uma última palavra num determinado conflito e que ninguém, nem as outras instituições podem alterar o que eu falo, isso é um discurso extremamente eficaz. Repete isso durante 30 anos e hoje nós temos o que temos. Nós temos a jurisdição condicional no mundo inteiro como uma das instituições mais populares que existe na democracia constitucional. O discurso do locus da proteção da Constituição. O discurso do papel iluminista. Então, são discursos justificativos, que você vai colocando aquilo nas decisões judiciais, que você vai afirmando aquilo, procurando justificativas filosóficas, justificativas empíricas para aquela questão. O segundo aspecto se tem percebido uma preocupação crescente dos juízes da jurisdição constitucional, não apenas e isso antigamente de uma forma mais sutil, mas agora de uma forma mais explícita, com os impactos políticos, econômicos, sociais e as decisões. Antes, numa jurisdição constitucional muito influenciada pelo discurso dos direitos, essa questão do consequencialismo ela vinha de forma muito sutil e disfarçada.
os juízes da jurisdição constitucional, se nós pegarmos acórdãos de alguns 20 anos atrás, os juízes falavam que o consequencialismo não pode ser utilizado, mas sempre vinha ali um argumentozinho consequencialista disfarçado quando você estava tentando construir a concepção de algum jeito. Hoje não, já existe uma discussão extremamente aberta no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, de algumas escolas consequencialistas, análise econômica do direito, alguns ministros trazendo essa preocupação, ou seja, não existe o véu pelo menos da sutileza do consequencialismo e dessa disputa entre o político e o legal, já não existe mais. E isso não apenas no Brasil, como em diversos outros sistemas de jurisdição constitucional do mundo. E o terceiro aspecto é uma preocupação em assumir uma função útil dentro desse sistema democrático. Seja de concretização de direitos fundamentais, dizer que atender direitos sociais que dificilmente seriam obtidos nas vias representativas. E eu falo isso não na jurisdição constitucional que é feita na Suprema Corte, mas nós precisamos também começar a prestar atenção na jurisdição constitucional que é feita nas primeiras, nas instâncias ordinárias, uma vez que o sistema brasileiro comporta a interpretação constitucional e a jurisdição constitucional em instâncias ordinárias. Então, quando nós vamos falar de concretização de direitos sociais, um juiz, existe até que me perdoem meus colegas, mas se você junta um juiz e um promotor numa cidade interior, em termos de ações civis públicas, em termos de ações de concretização de direitos sociais, eles conseguem acabar com o orçamento do município, né? Mandando o município construir escola, mandando o município construir hospital, mandando construir... Então se junta... Mas esse é um discurso interessante de que você está sendo útil em termos... você está sendo útil dentro daquele sistema democrático para construir, para concretizar direitos constitucionais que não estão apenas... que não seriam facilmente, que não seriam de forma automática concretizados na jurisdição, ou nas instâncias representativas. No entanto, nós temos alguns aspectos contraintuitivos, e é aqui nesse ponto eu vou aderir a vários pontos que a professora Vera colocou. Por exemplo, quando nós vamos analisar várias pesquisas empíricas que tratam da atuação da jurisdição constitucional, existem dois pontos que acho que, para mim, são primordiais. Primeiro, cada vez mais as pesquisas empíricas, tanto qualitativas como quantitativas, mostram que a jurisdição constitucional não tem quase nada de contra-majoritária. Ela é majoritária. Tem uma pesquisa excelente do Brasil, do professor Juliano Zac. O professor David Landau fez uma pesquisa na Colômbia. Tem várias pesquisas nos Estados Unidos que tratam do tema. Algumas pesquisas na Índia que também tratam do tema. Ou seja, nós falamos tanto de contra-majoritariedade, mas quando nós vamos analisar, as cortes constitucionais elas são majoritariamente pró-majoritárias. Dando suporte a agendas de órgãos corporativos, a agendas de órgãos representativos, a determinadas plataformas, a programas políticos do establishment, do grupo político que está, o stakeholder daquele momento. E o segundo aspecto é que as cortes constitucionais não têm a última palavra. Isso daí digamos assim, é algo que se tem dito, mas sai talvez de uma incompreensão de que a Corte Constitucional não atua num vácuo, mas que ela atua dentro de um sistema altamente complexo, que responde a todo momento a todos os outputs, a todos os elementos que saem da decisão judicial. Se ela não dá a última palavra, eu digo, ela não encerra um livro, ela no máximo encerra um capítulo, mas o livro continua e nós precisamos entender o que acontece depois e como as instituições elas respondem. E não estou falando apenas de episódios excepcionais, por exemplo, de backlash, quando existe ali o legislativo atua de maneira muito severa para responder uma decisão judicial um pouco controversa do Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando do dia a dia da jurisdição constitucional. Qualquer decisão judicial, ela pretende alterar interesses e estratégias de personagens que habitam a cultura política, fazendo com que muitas vezes eles adaptem ou abandonem estratégias próprias e passem a adotar as estratégias e os interesses
que a Corte Constitucional quer estar dizendo que são corretas. Ou seja, nós queremos ali mudar estratégias, mudar comportamentos. Mas nós sabemos que a resposta disso não é tão uniforme assim. Muitas vezes algumas pessoas concordam com a decisão judicial e cumprem corretamente, outras pessoas não concordam, mas cumprem estrategicamente porque elas querem explorar uma certa ambiguidade dentro daquela decisão judicial e posteriormente criar um novo precedente. Algumas pessoas criam estratégias mil de compliance imperfeito, né? Explorando ambiguidades, explorando aspectos de discricionariedade daquela decisão judicial. Ou seja, como diz a professora Catherine Fellon, no MIT, os perdedores continuam no jogo depois da decisão da Suprema Corte. Eles continuam no jogo. E não é o fato de a Suprema Corte ter dado determinada decisão que eles vão desistir, que eles vão desistir. Mas nós podemos explorar e adotar determinadas estratégias trabalhando nos limites da discricionariedade, para nós começarmos a empurrar e criar tensões dentro daquele ambiente, para que no futuro a gente consiga mudar. E o que isso mas o que esses estudos também trazem é que as cortes constitucionais ainda exercem um papel de coordenação muito forte dentro do processo político. Em termos a execução judicial de decisões, a utilização de elementos de poder, de elementos de coerção, ainda é um elemento crucial para a construção da força normativa da Constituição. Claro, nós não podemos trabalhar com a ideia de força normativa sabendo que nasce por geração espontânea. A força normativa da Constituição é algo que está o tempo inteiro sendo construída, trabalhada, contestada, reforçada, desconstruída, e os operadores que estão dentro daquelas instituições políticas, eles estão o tempo inteiro preocupados com isso. Ou seja, direito a jurisdição constitucional não é apenas um locus de razão, mas também um locus de integração, de tensão, de conflito entre razão e poder. E dentro dessa perspectiva, desse papel de coordenação e de suporte, o que se percebe é que talvez as melhores atuações da Corte Constitucional não tenham sido quando ela substitui a vontade do legislador, do executivo, cria novas políticas públicas, mas quando ela consegue, tendo um elemento de deferência a respeito das suas vontades legislativas, desobstruir canais do processo político, enriquecer o processo político e muitas vezes devolver alguns conflitos ao processo político que foram retirados de forma abrupta ou que foram retirados de forma antecipada. Muitas vezes aqueles agentes estratégicos que estão atuando dentro do conflito constitucional preferem já levar estrategicamente judicializar aquele conflito, mas a Corte ela pode atuar de uma forma muito interessante se ela consegue devolver com incentivos efetivos esse conflito à sociedade, ao processo político. Com cuidado, não é Miguel que vai falar já em breve, da transação constitucional. Porque não se pode esquecer o elemento de autoridade que uma decisão judicial, ao definir determinados comportamentos como corretos ou errados, aquilo dali gera um efeito imprescindível à jurisdição constitucional. Ou seja, a jurisdição constitucional ela se torna bem-sucedida se realmente, e por consequência dá esse suporte de coordenação à Constituição, se ela realmente consegue fazer com que esses agentes políticos adequem ou transformem as suas estratégias e adiram institucionalmente aos valores que estão dentro e inscritos na própria Constituição. Todo esse roteiro de descrições e de argumentos positivos, eu acho que trazem alguns desafios para a nossa atuação. O que nós vemos aqui é que a lua de mel com a jurisdição constitucional já acabou faz tempo. Mas, apesar de todas as críticas e de todas as
de todos os episódios de ativismo e de populismo judicial que nós vemos constantemente aqui em todos os lugares, em todas as cortes constitucionais, nós precisamos entender algumas implicações normativas que essas descobertas descritivas trazem para a jurisdição constitucional. E quando nós pensamos em processo constitucional, quando nós pensamos nessa tentativa de construção de um modelo de princípios de processo constitucional, nós precisamos começar a problematizar, talvez, a jurisdição constitucional, não como às vezes nós fazemos, caso a caso, uma crítica pontual, mas como um processo, uma experiência, que ela é incrementada passo a passo, que é fluida, que é difusa, mas que está inscrita num ambiente de várias condicionantes políticas e normativas. E talvez nós vamos ter sucesso quando nós conseguirmos entender que mecanismos institucionais e que ideias conseguem encapsular, ou conseguem proteger, ou conseguem fortalecer esse aspecto jurídico em relação a essas influências políticas. Isso vem a partir de questões institucionais, isso vem a partir da construção de novos discursos ideais dentro dessa perspectiva. E, além disso, entender como é que a jurisdição constitucional efetivamente tem operado dentro de todos esses sistemas. E não confundir, muitas vezes, as funções atuais de uma determinada corte, que são várias, com a teoria de sua criação. Se nós estamos trabalhando numa perspectiva de que as instituições, elas podem sofrer determinadas alterações endógenas ao longo do processo político, elas podem incorporar novas funções, elas podem abandonar determinadas funções, elas podem abandonar precedentes passados, elas podem construir novos precedentes, ou seja, nós estamos trabalhando numa perspectiva em que as instituições podem mudar. Nós precisamos nos questionar. Como é que a jurisdição constitucional pode efetivamente dar o suporte a esse processo de coordenação política à luz das garantias fundamentais, mas ao mesmo tempo não empobrecer o processo político democrático? Talvez em linhas internas. Essa é uma pergunta que pode se desdobrar em várias questões institucionais, processuais, dentro de aspectos mais concretos do processo constitucional. E essa análise talvez possa nos conduzir a uma outra conclusão, a conduzir a um outro argumento. Talvez não exista uma fórmula one size fits all, uma fórmula universal de jurisdição constitucional. Mas se nós entendermos a complexidade dos diversos tipos de conflitos constitucionais que podem chegar numa corte, se nós entendermos a possibilidade de variação de procedimentos, de condicionantes legais, normativas e políticas que existem nos diversos conflitos, nós precisaremos, então, trabalhar a jurisdição constitucional sob um aspecto mais plástico. Entendendo a complexidade e a dinâmica do funcionamento e as diversas funções, não apenas a contramajoritária, que as cortes constitucionais têm realizado ao longo, têm realizado não apenas, têm realizado nos sistemas constitucionais, nos 4 pontos do mundo. Com essas considerações e reflexões finais, sem trazer respostas, mas trazendo algumas novas perguntas que eu acho que são os dilemas do nosso tempo, professora Vera, eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado.